Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Que alegria ter vocês conosco hoje. Vocês venceram a chuva, amém? Aleluias. Nós estamos nesse mês trabalhando o tema A Casa do Oleiro. E hoje vamos dar continuidade. O bispo, semana passada, começou a falar. E eu vou ler o mesmo texto que ele, mas com um outro olhar. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá em Jeremias, capítulo 18. Vamos ler do versículo 1. Amém? Todos acharam? E diz assim: a palavra foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levanta-te e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Próximo. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que, como um barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Vamos se assentar em nome de Jesus? Queridos, Jeremias, ele foi separado por Deus e ele recebeu uma missão muito importante de Deus, que é ser um profeta, transmitir aquilo que o Senhor queria para o seu povo. Mas havia uma situação muito difícil. O povo onde Jeremias vivia, ou podemos dizer aonde Deus o designou, era um povo de uma geração com coração muito duro. Era um povo que tinha um coração muito difícil de lidar, e foi sobre o que o bispão pregou aqui domingo passado. Então Deus o leva a ter uma experiência incrível nesse capítulo que a gente acabou de ler. Deus o levou à casa do oleiro. O interessante, irmãos, é que Deus não o levou para ter essa experiência somente por conta do povo, por causa das dificuldades que ele passava com o povo, mas porque Jeremias não estava bem. Jeremias carregava, irmãos, uma dor muito profunda. Jeremias, ele era totalmente deprimido. Ele precisou lidar com a dor da rejeição e a solidão. Ele sofria muito com as desgraças que vinham sobre o povo. Ele era perseguido por anunciar a palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, se você for ler o livro de Jeremias, a gente tem a impressão, e tem algumas falas dele que é muito direta, que por ele não tinha nascido. De tanto que ele era deprimido, do tanto que o seu coração era triste. Aline, coloca para nós lá o capítulo 8, versículo 18 de Jeremias. Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração se desfalece dentro de mim. São palavras de um homem que carregava uma dor muito profunda na sua alma, irmãos. Jeremias capítulo 20, versículo 14. Coloca para nós, Linoca. E diz assim: maldito o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu a notícia a meu pai, dizendo: nasceu o seu filho e é um menino, causando-lhe grande alegria. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu.
que ele ouça gritos de dor pela manhã, alarido de guerra, meio-dia, porque não me matou no ventre materno. Então minha mãe teria sido a minha sepultura, e ela teria ficado para sempre grávida, porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho, tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias? Não são palavras de uma pessoa que está afundada numa tristeza? Não são palavras de uma pessoa que não vê sentido para a sua vida? Ele sofria muito, irmãos. Ele sofria muito. Isso não tira dele a questão dele ter sido escolhido. Deus o escolheu por um propósito. Mas ele sofria muito, ele não sabia lidar com as situações. E durante essa semana que passou, irmãos, eu estava aqui no culto, na terça-feira, fazendo louvor com o Du, né? O Du arrasou ali no louvor, irmãos, tocando. E eu tive uma visão, irmãos. Eu tive a visão de um vaso rachado. E sem entender, coloca para nós a imagem lá, irmãos. E eu procurei uma imagem que chegasse mais próximo à visão que eu tive. Vamos ver se a Aline consegue colocar para nós lá. Vocês conseguem ver? Um vaso com um pequeno furo. É pequeno, não é, irmãos? Se a gente talvez virar ele ao contrário, não dá nem para perceber que tem um furo. É ou não é? E se a gente colocar uma massinha ali e pintar, não consegue restaurar? E a gente vai falar muito hoje, irmãos, sobre um vaso rachado. Eu queria que a Aline deixasse essa imagem para nós. E quando eu estava montando a mensagem, irmãos, hoje, Deus falou muito forte ao meu coração que hoje viria muitas pessoas que estão com seus vasos rachados. Eu quero que você esteja atentos a essa mensagem. Talvez Deus chamou Jeremias para descer à casa do oleiro, porque ele poderia se encontrar nessa situação. Ele poderia estar com o seu vaso rachado. E qual lugar melhor, irmãos, para um vaso do que estar na casa de um oleiro? Tudo leva a entender que sim, que ele estava nessa situação. Muitos aqui com situações mal resolvidas dentro de si. Muitos aqui carregam pecados que ainda te dominam. Muitos aqui estão com seu espírito, alma e corpo doentes, porque não conseguem liberar um perdão. Isso aqui gera rachadura no nosso vaso. Muitos aqui que acham que a pessoa que ofendeu não é digno de perdão. Fique tranquilo. Durante essa mensagem, o Espírito Santo vai trazer à tua memória onde está essa rachadura. Amém, irmãos? Irmãos, como na foto, é um vaso bonito. A rachadura não é tão grande. Talvez dá para esconder de alguma forma. Será se virar ele assim, ó, as pessoas não vão ver a rachadura. Ou se eu colocar a rachadura de um jeito e colocar várias coisas em volta, as pessoas não vão notar a rachadura. Ou se eu passar um Durapox, existe Durapox ainda? Um Durapox, Renato? Será que resolve? Muitos aqui têm vivido anos com uma rachadura e têm usado várias desculpas para tentar esconder. As pessoas não vão saber. Irmãos, não sei se vocês já tiveram essa impressão de você olhar para uma pessoa
E você monta uma imagem dela, e quando você conhece a vida da pessoa, como, né? Você imagina, meu Deus, eu não imaginava que essa pessoa era assim. É ou não é? Eu não imaginei que essa pessoa já passou por tudo isso. Eu não imaginava que essa pessoa carrega tudo isso dentro de si. Mas muitos de nós aqui carregamos rachaduras nos nossos vasos e tentamos esconder ou disfarçar. Mas a grande questão é, irmãos, a rachadura existe. Não tem como esconder. Nem colocando um Durabox, bispa, não. Nem colocando um Durabox. Eu gostaria de refletir com vocês 2 pontos sobre um vaso rachado. Primeiro, um vaso rachado, ele não retém nada. A gente consegue colocar água nesse vaso, irmãos? Consegue? Não. Ele com esse rachado, ele consegue exercer a função para o qual ele foi criado? Não. Um vaso rachado não retém nada. E um vaso rachado não aguenta a pressão. Irmãos, é possível a gente colocar água nesse vaso até a boca, assim, ao ponto de transbordar? É possível? Um vaso não pode ser transbordado, irmãos, porque conforme ele enche de água, ele vai saindo pela rachadura. Ou seja, nunca poderá ser um vaso transbordante. Você já parou para pensar o porquê que na sua vida você não evolui no seu relacionamento com Deus? Já parou para pensar? Você já parou para pensar o porquê que você já está tanto tempo na igreja e não consegue sair do lugar? Você vê pessoas que chegou ontem e está anos-luz adiante de você. E você se pergunta, deve ser preferido dos bispos. Deve ser puxa do bispo. Não é, irmãos? É porque um vaso rachado, irmãos, não retém nada. Um vaso rachado não consegue segurar nada. Para haver uma ação de Deus, a presença de Deus precisa permanecer. Um vaso rachado não tem como. Você transborda até a boca, mas daí se perde pelo meio do caminho. Você pode até ser cheio um dia no culto aqui. A presença de Deus está sendo derramada, a gente chora, se quebranta, canta os louvores. Mas daí durante a semana vai perdendo. Não permanece, porque há uma rachadura. Não aguenta a pressão. Um vaso rachado, ele é fraco e sensível. Irmãos, esses dias eu vivi uma experiência lá em casa que foi assim. Eu tinha um pote de vidro assim, com tampa, que eu estimava muito ele porque eu ganhei da minha mãe. Que era um pote que fez parte da infância, da adolescência, né? E a minha mãe, quando eu casei, ela me deu. E era um pote muito bonito de vidro, assim. E eu colocava arroz nele, né? Eu amava medir arroz com aquela tampa que dava... O arroz na tampa dava na tampa, sabe assim? Na medida certa. E daí, irmãos, um dia eu fui fazer almoço e eu vi que tinha uma rachadurinha no pote. Mas daí eu pensei assim, é uma rachadurinha pequena. Eu gosto tanto desse pote. Não vou me desfazer dele. E passou alguns dias, irmãos. E daí, Bia, um belo dia, fui fazer almoço, porque, irmãos, eu cozinho. Modéstia à parte, eu cozinho muito bem. Diz o bispão, né? Pelo menos ele nunca reclamou, nunca passou mal, assim, né? Né, amor? Lindo. E daí eu fui abrir o armário, peguei o pote. E quando eu cheguei na pia, o fundo descolou. Aquela rachadura foi aumentando, 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 até que o fundo se desfez. Ele não aguentou a pressão.
A pressão do arroz fez com que aquela rachadura aumentasse até o ponto dele quebrar de vez. Quero te dizer nessa noite que a tua rachadura pode até ser pequena, mas com o tempo e a pressão, ela aumenta a tal ponto de quebrar e poder machucar alguém que não tem culpa. Aquele vaso quase cortou a minha mão. Quase que eu sangrei. Então, um vaso que está rachado, ele não aguenta a pressão. Pode parecer que não tem nada, mas com o tempo a rachadura aumenta. Mas com o tempo o negócio vai tomando uma proporção, até que você não tem mais controle. Que nem eu perdi o meu vaso, porque ele caiu o fundo inteiro e quase cortou a minha mão, e foi sério. Talvez você se identifique com essas duas situações, mas eu gostaria de deixar uma chave nessa noite, que está no versículo 1 do capítulo 18 de Jeremias. Coloca para nós lá, Aline. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, versículo 2. Levanta-se e desça até a casa do oleiro. Levanta-se e desça. Eu queria me prender a essas duas palavras. Aqui nós vemos duas ações, irmãos. Levante-se, porque caído, sentado ou deitado, não se vai a lugar nenhum. Deus falou ao profeta Jeremias: levante-se. E Deus está falando a você nessa noite: levante-se, tome uma posição, porque aonde você está, você não vai chegar a lugar algum. E desça até a casa do oleiro, é o sentido de descer e se humilhar. Desça, se humilhe. Levante-se e desça. Levantar é posicionamento e descer é se humilhar. Sem posicionamento não há direção, e sem humilhação não há transformação. O problema, irmãos, é que a gente vive anos, uma vida com uma rachadura, e vira aos cultos, tá tudo certo, eu louvo, eu ouço a palavra, eu até choro, até choro na palavra. Mas você precisa se decidir, em nome de Jesus, a permitir o oleiro trabalhar no vaso que é a tua vida. Você precisa querer, irmãos. Jeremias precisou ter uma ação. Deus falou: levante-se e desça. Ele precisou levantar, ele precisou se posicionar, ele precisou tomar uma atitude. Entenda uma coisa: tem coisas que Deus faz, mas tem a maioria delas, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos enxergar a nossa real situação. Você precisa reconhecer como você se encontra. Muitas vezes as pessoas te enxergam como uma pessoa que está tudo certo, mas só você sabe o quanto você está errado. A tua vida está destruída e você passa uma imagem que está tudo certo. Você precisa se posicionar. Você precisa entender que Deus, Ele não quer uma vida mediana. Deus não... Querido, entenda uma coisa. Você não foi criado, irmãos, você não foi salvo. Porque todo mundo acredita aqui que é salvo. Você tem certeza? Só uma ergueu a mão, isso me preocupa.
Isso é muito sério, irmãos. Tem pessoas que vivem anos após anos dentro de um culto, mas não sabem se é salvo. Eu te pergunto, se Jesus voltar daqui 5 minutos, você sobe? Você sobe? Porque tem pessoas, irmãos, que se acomodam, que se acostumam com a rachadura e não move nada para que seja transformado, para que algo aconteça. Deus fala a Jeremias: levante-se e desça a casa do oleiro. Pare de viver uma vida de mentira. Pare de querer parecer que está tudo bem, quando não está. Tem pessoas que estão com o casamento destruído, mas fica postando foto no Instagram. Tem pessoas que estão com a sua vida espiritual destruída, mas fica postando fotinho com Bíblia, com louvorzinho. Pare de viver essa mentira, em nome de Jesus. Você precisa entender a real situação que você se encontra nessa noite. E Deus, Ele quer sim que você desça a casa do oleiro. Você precisa reconhecer, irmãos, como está seu coração. Pare de querer mostrar que está tudo bem, porque não está. Pare de querer mostrar uma imagem, sendo que ela não existe. Para. Versículo 4, coloca para nós lá, Aline. Como um vaso que o oleiro fazia de barro, se estragou nas suas mãos, Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Querido, se for para você, se for preciso Deus, nas mãos dele, te destruir a palavra, mas desfazer, acho que é a palavra, desfazer, para Ele fazer de novo, você vai estar no lugar certo. O que não dá, irmãos, é igual aconteceu comigo, que aquele meu vidro quebrou na minha mão, e eu tive que jogar fora, porque não tinha mais o que fazer. Não permita isso na sua vida. Um barro para o oleiro trabalhar precisa ser maleável. Se o barro estiver duro, ele empedra, ele endurece, impossibilitando o oleiro de trabalhar. Tem muitos aqui, irmãos, que endurece seu coração, que não permite o Senhor agir. Tem muitos aqui, irmãos, que acham que tem a razão, mas não tem. O Senhor está levando a gente a refletir. Se eu não levo uma vida de humilhação, sabe o famoso braço a torcer? Não vou dar o braço a torcer. Tem pessoas aqui que carregam seu coração cheio de orgulho. Queridos, eu não sei o que você passou, e eu não sei o que fizeram por você, mas eu sei que se você continuar com esse barro enrijecido, não tem como Deus moldar você. Enquanto você se achar o dono da razão, a dona da razão, enquanto você achar que as suas razões é mais importante do que o agir de Deus na tua vida, você vive uma vida de mentira. Queridos, a vontade de Deus para mim e para você, irmãos,
E eu não estou aqui falando, prometendo que você vai ter uma vida que nada mais vai acontecer, só glória e aleluia para lá, que vai dar tudo certo. João, vai dar tudo certo para você. Eu não estou aqui falando isso. Mas eu estou te falando que se você não se tornar um barro maleável, o teu caminho é a destruição. Pare de se apoiar nas suas razões e se apoie naquilo que o oleiro quer fazer na sua vida. Se apoie naquilo que Deus quer fazer em você. Queridos, muitas vezes nós temos razões. Muitas vezes a gente está até certo, pastora Val. Muitas vezes a gente está, poxa, pisaram na bola feio comigo. Mas irmãos, se isso está causando uma rachadura no teu vaso, se desfaça. Permita o oleiro pegar você hoje e desfazer tudo e moldar você de novo. Permita, irmãos. Permita. Existem 4 passos necessários para um barro se tornar um vaso. Primeiro, o barro precisa ser separado da lama. O Senhor Jesus quer separar você dessa lama que você está vivendo. Irmãos, o Senhor Jesus quer que você pare de viver essa vida que você está vivendo. Você sabe onde pega para você. Você sabe onde você peca. Você sabe. O oleiro quer separar você da lama. O oleiro precisa amassar muito barro para remover todas as impurezas. Sabe os processos que a gente passa? Será que eu vou aguentar? Vai. Deus está amassando porque Ele está te aperfeiçoando. Pastora Val, Ele está te aperfeiçoando. Ele quer tirar de vocês todas as impurezas que não vêm dEle. Irmãos, eu sempre falo, às vezes as pessoas acham que a gente, por ser pastores, autoridade espiritual, que a gente não tem que mudar, irmãos. Irmãos, direto o Espírito Santo me confronta em coisas que eu preciso mudar. Sempre Ele me mostra onde estão minhas impurezas e aonde eu preciso mudar. Permita o oleiro amassar você, para que Ele tire tudo que não vem dEle, para que a cada dia você seja aperfeiçoado. Ele quer remover de você toda a impureza. Sim, Ele quer te tornar uma pessoa santa, santo. E como que a gente se torna santos, irmãos? Santo, santa. Como a gente caminha para a santidade? Removendo as impurezas da nossa vida. Se você tem um coração duro, se você tem dificuldade de perdoar, se você tem dificuldade de deixar algo que te domina, permita o oleiro amassar você até o ponto de você não ter mais impurezas. O terceiro ponto é moldar o barro na roda do oleiro para dar forma. E ali o oleiro vai, pega o barro, começa a dar forma e mexer. Quanto tempo o oleiro está tentando mexer com você? Quanto tempo o Senhor está tentando mexer com você, te dar forma, mas o barro está duro.
Há quanto tempo o Senhor está tentando dar forma para a sua vida e você não permite, porque você enrijece o seu coração. E o último passo, quarto passo, é colocar o vaso na fornalha para purificá-lo. Queridos, o fogo purifica. E o fogo aqui pode ter dois sentidos. O fogo é as provações e o fogo, a presença do Espírito Santo. Porque é nas provações, irmãos, que a gente amadurece. É nas provações que a gente consegue ter um olhar diferente. É nas provações que a gente consegue ser pessoas maduras, humanas, quando nós somos barros maleáveis. E o fogo também purifica. A presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, Ele purifica a gente. Você crê nisso, irmãos? Permita Deus fazer de você nessa noite um vaso novo. Eu sei que muitos aqui o Espírito Santo mostrou aonde está a sua rachadura. E assim como Deus falou para o profeta Jeremias, levante-se e desça a casa do oleiro, você precisa tomar uma atitude. Você precisa reconhecer como está o seu coração. Você sabe aonde pega para você, irmãos? Eu não estou aqui para apontar erros, apontar pecados, mas eu estou aqui para dizer que essa noite o Senhor quer refazer aquilo que está rachado, porque o que está rachado não tem como consertar. E eu te pergunto, até quando você vai caminhar com essa rachadura na sua vida, na sua alma e no seu espírito? Até quando? Permita Deus fazer de você um vaso novo. Coloca o versículo 6 para a gente ir lá, Aline. E Deus está fazendo uma pergunta para você nessa noite. Casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Deus está perguntando nessa noite. E eita, boqueirão, será que eu não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Será que eu não posso fazer com você? Será que você permite eu fazer com você isso que Deus está falando? Você permite eu moldar a sua vida? Você permite eu tocar na sua história? Você permite? Você permite eu mudar, eu moldar você, eu tirar suas impurezas, eu purificar você, para que você seja um vaso novo? O Senhor está te perguntando nessa noite, aí a escolha é tua. Se você quer continuar levando para a sua vida essa rachadura. Mas eu te digo, irmãos, a rachadura ela aumenta e leva para a destruição. E assim como está no versículo, desci a casa do oleiro, ele estava trabalhando sobre a roda com o vaso que o oleiro fazia de barro, se estragou nas suas mãos, mas ele tornou a fazer o outro vaso como bem lhe pareceu,
Como bem parece hoje, o oleiro quer fazer novos vasos hoje. Mas o primeiro passo, você precisa reconhecer. Você precisa reconhecer como você está.